Olá pessoal, tudo bem? O canal Inteligente está no ar. O vídeo de hoje é sobre conectivos e a priori parece uma coisa sem importância nenhuma, mas acreditem, é o cimento, é um exemplo meio brega, mas enfim, é o cimento do texto, sabe? É como se eu estivesse construindo uma casa e para eu colocar entre os tijolos eu preciso de coisas que conectem o tijolo e deem sentido. A gente está falando de articulação, a gente está falando de conectores. Então, conectivos são aquelas estruturas que você vai colocar no seu texto e vai fazer toda a diferença. Vão especificar as suas ideias, vão dar direcionamento de sentido que vocês querem. Então, assim, estudar conectivos é saber realmente estruturar melhor o seu texto. Eles fazem parte de uma classe de palavras que vocês já conhecem, só que o professor de língua portuguesa de vocês esqueceu de dizer que a função das conjunções, principalmente, é conectar palavras, conectar frases e orações, dando sentido e direcionamento ao texto. Nós estamos falando de relação. Quando a gente encadeia ideias, a gente precisa de conectores que deem a ele relação de sentido. Todos os parágrafos, todas as frases que a gente constrói tem que ter relação de sentido. Pode ser de oposição, mas tem que ter relação de sentido. Não podem ser palavras, frases e parágrafos soltos. Então a função dos conectivos é essa: unir e dar direcionamento e sentido. Se a minha próxima ideia é uma ideia de conclusão, eu uso conectores de conclusão. Se a minha próxima ideia é uma ideia de adversão, é uma ideia de oposição, eu vou usar conectores de oposição. Não, são conectores explicativos. Eu vou usar conectivos explicativos. E aí eu tô falando de conjunção, que é uma classe de palavras que vocês já conhecem. Tem várias classificações e tem ideia de sentido. Gente, é uma coisa tão simples, mas que esqueceram de explicar para vocês. E obviamente o canal Inteligente está trazendo de forma bem simples, de forma bem estrutural, para facilitar a vida de vocês. Então vamos começar. Quando a gente fala de conectivo, a gente também fala de outras classes de palavras. A gente fala também de preposição, a gente fala de pronome relativo, mas hoje especificamente eu estou falando de elementos coesivos do texto. Não que esses outros que eu citei também não o sejam, advérbios também, mas eu estou falando hoje de conectivos de conjunção, que tem essa função de direcionar o texto, de dar sentido ao texto. Vou mostrar um exemplo para vocês de um parágrafo de uma redação que tem alguns conectivos e vocês percebem que ela utiliza o conectivo de acordo com o tipo de ideia que ela quer passar na oração seguinte. Vamos lá. Portanto, para impedir a continuidade dessa situação, é um parágrafo de conclusão e ela começou com uma conjunção conclusiva. Portanto, para impedir a continuidade dessa situação, é imprescindível a intervenção governamental por meio da fiscalização de empresas que apresentam imigrantes como funcionários, e aí ela já começou com um exemplo, e aí ele vem acrescentando mais um, em como a realização de denúncias de exploração por brasileiros ou por imigrantes, e aí ele vem mudando, ele vai acrescentar mais uma informação com o ademais. É necessário fomentar o respeito e assistência a eles, ideais que devem ser divulgados por campanhas e por propagandas do governo ou de ONGs. E aí eu tenho e por campanhas e por propagandas do governo ou de ONGs, e ou aditiva e alternativa. Além de, e aí eu tenho mais uma de adição, além de garantir seu acesso à saúde e educação por meio de políticas públicas específicas a esse grupo. O que é que você percebe? Num parágrafo só, a gente faz a utilização de vários tipos de conectivo. E aí o que eu tô querendo mostrar para vocês? Não existe dificuldade nem grande segredo nenhum com o uso dos conectivos. Conectivos são palavras que vocês já conhecem, mas que não colocaram na cabeça de vocês que a função deles é dar direcionamento e sentido ao texto. Eu quero dar uma ideia de soma, eu quero dar uma ideia de adversão, eu quero dar uma ideia de mudança de sentido. Não, eu quero dar uma ideia de conclusão. Tudo isso que não é de concessão, enfim, tudo isso que você traz para o seu texto, esse direcionamento, a função da conjunção é dar sentido, dar direcionamento específico ao seu texto, você consegue com uma classe de palavras que você já conhece. Meu conselho, mais do que qualquer coisa, é estudar as conjunções novamente, todas as classificações delas, são várias. É um estudo de, sei lá, 10, 15 minutos para vocês relembrarem as conjunções, porque é uma classe de palavras que vocês já conhecem e vocês vão agregar muito à redação de vocês. Deixa eu dar alguns exemplos aqui de conjunção. Eu sempre olho para o lado porque eu trabalho com 2 computadores, então esse daqui é melhor, é maior para mim, só que dá reflexo porque é branco. Vou dar uns exemplos para vocês, eu vou colocar os quadrinhos aqui para vocês acompanharem à medida que eu for lendo, tá bom? Conectivos de exemplificação. Por exemplo, isto é, tal como, em outras palavras, conectivos de contraste e oposição.
Mas, entretanto, contudo, no entanto, por outro lado, ao invés de, todavia. Conectivos de comparação, da mesma forma, como, correspondentemente, adição de ideias e também, além disso, enumeração. Primeiro, primeiramente, segundo, segundamente, para começar, em seguida, primeiro de tudo. No meu vídeo de análise de desenvolvimento, que eu trouxe para vocês, os tipos de desenvolvimento e analisando o desenvolvimento nota 1000, eu trago o desenvolvimento por enumeração. Então, assim, é uma forma de facilitar horrores a vida de vocês. Conectivos de causa e consequência. Então, assim, consequentemente, de acordo com, por essa razão, conectivos de ênfase, de fato, certamente, principalmente, de encerramento, assim, portanto, logo, assim sendo, dessa forma, de tempo, desde, logo que, assim que, quando, no momento em que, e concessão, embora, apesar de, ainda que, por mais que, se bem que. Então, esses só são alguns exemplos de conectivos para vocês. Eu vou colocar, como eu falei, o post completo lá no blog. Vocês podem fazer o download da imagem e imprimir. E sempre ir utilizando, quando for começar a escrever a redação, coloque ele do lado. Quais são os conectivos que eu utilizo quando eu quero dar ideia de causa e consequência? Quais são os conectivos que eu utilizo quando eu quero dar ideia de tempo? Então, eu vou trazer os principais para vocês, os mais utilizados. E vocês vão perceber que vai ajudar muito no texto de vocês. Mas um conselho que eu dou também é, não surtem por causa disso. Ai, porque eu tenho que saber todos os conectivos e sempre colocar conectivos no meu texto. Excesso de conectivos também não é legal. Nada em excesso é bom. Excesso de cimento na construção da casa também não é bom. Então, quando você pensar nos conectivos, utilize-os na hora correta. Você vai memorizando aos poucos, não é uma coisa que eu vou dizer, coloca isso na cabeça, enfia isso na cabeça, porque você vai ter que utilizar. Você realmente vai ter que utilizar sempre, em qualquer tipo de texto que você escrever. Quando você emitir sua opinião num texto na internet, quando você escrever um comentário, quando você fizer a legenda de uma foto, enfim, qualquer tipo de texto que você faz o uso de conectivos, sim. Então é preciso você conhecê-los e conhecer a função deles dentro do contexto, para utilizar sempre o conectivo certo. Se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreve aqui no canal, deixe seus comentários, suas sugestões. Esse daqui não foi pedido de vocês, mas eu percebi a demanda lá no blog, então resolvi fazer um vídeo para facilitar a vida de vocês que também estão aqui no canal no YouTube. Conheçam o blog do Canal Inteligente, aritanacorreia.com.br. Lá tem muito conteúdo legal. Todos os vídeos que eu posto aqui também eu posto no canal, para que as pessoas que conheçam o blog conheçam o YouTube. Por isso que eu sempre cito o blog. Tem muito material legal lá também. Às vezes você não tem internet para ver vídeo, mas tem internet para ver texto. Sugestões também, deixem comentários. Enfim, eu tô sempre aberta às sugestões de vocês. Tem vídeos vindo por aí de sugestões, pedidos que eu recebi nos últimos vídeos que eu postei. Espero ter ajudado e estar ajudando. E é isso. Até o próximo vídeo. Quando a gente vai estudar conjunção, a gente descobre que existe uma classificação delas. Quando a gente vai estudar conjunção, a gente sabe que estuda vários tipos. Essa ideia de é imprescindível a intervenção